Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à série Pecados Digitais. Amados, eu tenho 2 desafios hoje para a igreja. 2. O primeiro deles é que eu vou confiscar o celular de todo mundo. O que vocês acham? Vamos colocar os celulares aqui, só no final do culto que vai pegar. Nossa, mas meu celular, e se ele estragar, como é que ela vai pegar ele? Né? Outros vão falar, não, mas eu nem olho o celular para deixar ele comigo, eu só acompanho a Bíblia. O que vocês acham? Desafio aceito? A Carla falou que aceita. Mas eu não vou constranger e nem arrumar bagunça, não. Mas havia um tempo em que não tinha celular. E que você tinha que ir para a igreja com a sua Bíblia. Né? E ainda havia um tempo que a mãe não tinha como ter notícia do filho, que chegava tarde em casa. Não tinha isso. Eu sou muito nova, gente, mas eu lembro que na minha casa não tinha telefone. Eu sou desse tempo, na minha casa não tinha telefone. A gente aguardava uma vizinha, essa vizinha tinha telefone, ela anotava os recados e passava para a gente. A Amanda. E quando alguém ia ligar, você tinha que ir lá, sabe, Amanda? Aí, quando a gente tinha uma coisa importante, hoje, os adolescentes namoram pelo celular, tudo ali, aquela aflição, mensagem, e a gente que não tinha telefone. Eu dava o telefone da minha vizinha, eu tinha que esperar, né, ligar e ir para lá e ficar. Amados, então, se a gente hoje faz esse desafio de você deixar o telefone de lado para assistir o culto, é uma coisa boa. Quando você ora pelo seu filho, acalma o seu coração e não fica ansioso pela mensagem, se ele chegou, se ele não chegou, se ele está bem. É a nossa confiança em Deus. Esse é o primeiro desafio, mas eu não vou deixar como está. Mas eu queria. Eu tinha pensado, por exemplo, pedir os diáconos para poder pegar o cesto. Pode ter até a salva, passar, recolher o celular de todo mundo. Não sei o que vocês iam arrumar, não. O outro desafio é... Eu não sei se eu pergunto quem fez, ou se eu pergunto quem lembra o desafio dessa semana que o professor Diego colocou para nós. Escreveu o Salmo 1, o que mais? Ver uma ministração de uma pessoa que você não conhece do Salmo 1, e a outra? E a outra? Olhar a configuração e pôr um limite. E aí, fizeram? Todas 3? Lá em casa eu falei com o meu marido assim, quem será que vai fazer? Sabe quem ele falou? Puxa saco. Daniel, meu amigo. E foi mesmo, olha lá. E foi mesmo. A terceira. Diego, sabe o que ele falou? Você mandou uma mensagem para ele, né? Um estudo, né? Não me pegou. Dormiu tranquilo. Enquanto todo mundo ficou doido aqui com a mensagem. Ele, né? Mas eu acho que pegou, sim. Ai, amados. Hoje, a minha parte... Então, gente, quem fez a proposta do Diego, parabéns. Quem não fez, dá tempo, Diego? Amém? Então, eu vou propor no meu grupo para postar. Escreve o salmo, escreve e tira uma foto e põe lá. E o culto que você assistiu, compartilha. O que vocês acham? Quem que você assistiu? Daniel. Nossa, Deus. Alguém assistiu, gente? Alguma vez? Você assistiu, Bruno? E você achou bom? Edificante? Você teve paciência? Gente, o Daniel foi contrariado, porque ele falou que não houve pregação a não ser dos pastores aqui da igreja. Ele falou que só gosta dos pastores aqui da igreja. Ele falou que só assiste
dos irmãos também, né? Do Gabriel. Ele falou que só ele é fiel. Amados, na minha responsabilidade ficou pecados digitais, a promoção do ego. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho só de vaidade, narcisismo, falsidade, a busca por like, jogos de azar. Eu vou te falar, é uma parte tão difícil de falar, porque parece fácil, mas expor as nossas vergonhas, as nossas fragilidades e as nossas fraquezas não é uma coisa simples. E quando lemos a palavra do Senhor, ela nos constrange, sim, porque ela nos mostra como nós somos pecadores, como nós somos falhos em relação a isso, né? Nós ficamos constrangidos semana passada porque a gente viu o quanto a gente dedicava mais tempo nas redes sociais do que no estudo, na oração, né? E hoje nós vamos ficar impressionados tanto que nós postamos as coisas, compartilhamos as coisas, e que nem sempre são coisas que elevam o Evangelho, ou faz o Evangelho avançar. Porque eu vou estar falando de vaidade, vou falar da busca pela aprovação, pelo elogio, ser aprovado o tempo todo. É isso que o ego quer, né? Timothy Keller, ele fala... Timothy Keller? Ele tem um livro que chama Ego Transformado. Muito bom, né? Eu li esse livro, já tinha lido, li de novo para compartilhar um pouco com os irmãos a palavra. E aconselho a lerem também, né, no PG. Se você esqueceu o nome, pergunta o líder do seu PG sobre o livro, se você deve ler ou não, ou se você já leu, compartilha. Mas lá ele fala que o ego é como se fosse um balão vazio, um balão inflado e vazio. Ele falou, pega um balão e o balão está cheio, só que por dentro ele está o quê? Vazio. Ele falou que isso é o ego. O ego, ele é vazio, dolorido. Ele é frágil. O ego, ele é frágil, qualquer coisa ele fica doído, magoado, triste. O que o ego busca? Ser o centro das atenções. E é claro que eu fui lá perguntar o que é ego. E ego é a estrutura psíquica que representa a nossa consciência e a nossa identidade. É a estrutura psíquica que representa a nossa consciência e a nossa identidade. Então, nós estamos falando de pecados digitais. E quando eu comecei a olhar para isso como um pecado digital, eu comecei a pensar assim, como eu vou olhar para o pecado se eu não olhar para a lei? Né? Como que eu vou considerar aquilo que me faz pecar se eu não considerar a lei de Deus? Que a palavra diz que ela é boa, justa e santa. E aí eu comecei a ler Romanos 7. E Romanos 7, ele vem trazendo para nós esse confronto do pecado que habita em nós. Amados, eu não vou expor o capítulo 7. Eu quero linkar ele ao 1 Coríntios, capítulo 4. Eu quero que a gente vai ali também aprender mais com o apóstolo Paulo. Mas há coisas na Bíblia que realmente são difíceis de você falar. São mais complicadas de dizer. E tem uma linha de teologia que ela chama hipergraça. Todo mundo conhece a hipergraça? Todo mundo já ouviu falar da hipergraça? E o que a hipergraça faz?
ela fala que os seus pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados. Ela tira a culpa do pecado e fala que você não precisa mais de arrepender. E aí eu fui perguntar para a IA, para a inteligência artificial, para ela o que era. E aí eu fui bem fundo e falei com ela, você me aconselha a seguir essa teologia? Ela explicou tudo o que era e ela virou para mim e falou assim, bom, o meu conselho é que não. Bom, a inteligência artificial falou isso para mim. Ela falou, olha, o meu conselho é que não. O meu conselho não, por quê? Porque a hipergraça, ela anula a lei. E aí ela continuou. A lei de Deus, que é boa, santa, perfeita. E aí ela continua. Se você seguir esse raciocínio, você vai achar que você não precisa de arrepender. E que tudo que você faz já está perdoado. Então, você tira sobre você o arrependimento. Mas, queridos, quando você segue uma linha de raciocínio de teologia reformada, existe uma crítica muito grande na teologia reformada de que tudo, para ela, é pecado. Tudo seus é pecado. Não existe a vitória. Tudo vocês falam que é pecado e vocês ficam o tempo inteiro trazendo condenação do pecado. Mas quando você lê Romanos 7, não tem outro entendimento, eu acredito. Quando você lê, você estuda, você busca entendimento, você entende aqui um ponto da teologia reformada que chama depravação total e que ela é real. E às vezes o nome fica tão difícil de ouvir. Você fala, nossa, mas depravação total, o que é isso? Está falando como é mal? A depravação total, ela não está dizendo que o homem chegou até o ponto máximo da sua maldade. Porque nós devemos ficar bem pasmos, porque a maldade do homem, ela não tem limite, não. Todo mundo aqui já assistiu um filme chamado Crime Americano? São fatos reais, aconteceu em 1980, não sei direito a data. Mas o que eu fiquei impressionada ali foi como que a maldade do homem chega a esse ponto. A torturar uma adolescente sem ela fazer nada. Ela não fez nada. E a mulher que torturou essa adolescente, ela estava onde? Dentro de uma igreja evangélica, cuidada por um pastor. E o pastor sente falta da jovem. E vai atrás dela. Chega lá, a mulher fala, não, ela não está aqui. Ela foi para um reformatório. Amados, então a gente pensa que a maldade do homem, quando fala depravação total, é isso, é a maldade do homem que chegou até ali. Não, isso pode ser muito mais. Eu fui olhando e falando assim, como pode ser muito mais? Vai dando aquela tristeza de ver que ninguém faz nada, de que as pessoas estão vendo a maldade, estão vendo ela apanhar, estão... Eles estão vendo o que está acontecendo, mas ninguém se levanta para não fazer. Mas quando Romanos 7 fala dessa depravação total do homem, ela está falando da totalidade. Está falando que esse pecado que entrou no mundo, ele nos atingiu por inteiro. Atingiu a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. Por isso é a depravação total. E o homem, sim, quanto mais você percebe essas notícias, mais você percebe a maldade está ali. Então, possivelmente, você vai falar comigo assim, mas eu não tenho celular, eu não tenho computador, eu nem uso internet, eu não sei de nada disso. Eu peço meu filho para ir lá e pagar as contas, eu nem acesso nada, não tenho acesso a isso. Mas aí, a Bíblia confronta a gente dizendo que o pecado ele está dentro do homem, enraizado dentro de nós. É o nosso coração que é enganoso e que é pecaminoso.
Talvez você cumpriu o desafio do Diego, você viu o culto, você escreveu o salmo, você deixou o celular um pouco de lado, e aí você chegou hoje e fala assim, tirei um 10 essa semana. Foi pouquíssimo no celular. Alguns pecados que eu estava ali fazendo, praticando, ali de acordo com o Diego foi pregando, foi falando, eu fui abandonando eles, mas amados, não é só isso. Existem os nossos pensamentos, existem as nossas ações, existem as nossas palavras. Por quantas vezes essa semana você falou uma palavra que não foi agradável a alguém e que às vezes você nem se desculpou? Por quantas vezes os seus pensamentos não foram bons diante da palavra de Deus? Aí você fala, nossa, eu pensei tanto isso essa semana, eu agi tanto dessa forma. É pecado. Então, a reflexão para nós, amados, é que é pecado. E se é pecado, nós temos que nos arrepender dele, abandoná-lo, alcançar misericórdia diante de Deus e avançar. O capítulo 7 vem dizer para nós que às vezes você acha que, não, mas na força do meu braço eu consigo vencer esse pecado. Então vamos dar o nome dela? Não vamos falar então da vaidade? Ou vamos falar da falsidade? Do narcisismo? Ou vamos falar do vício nos jogos ilícitos, nos jogos de azar? Os vícios ali, de quanto mais você joga, mais você perde dinheiro. No engano, a ganância dentro do seu coração e você julgando, você apostando para conseguir ganhar. Teve uma ocasião, muitos anos atrás, que meu irmão ele chegou na nossa casa com 3 Uno. Vocês lembram de um carro Uno? Não lembro o ano mais. Ele chegou lá em casa com 3 Unos. Aí meu pai olhou e falou assim, você ganhou 3 Unos? Ganhei lá no bingo. Ganhei no bingo lá e tal. Aí meu pai falou assim, quantos Unos você perdeu para ganhar os 3? E eu não estava acostumada com essa realidade, nem dos jogos e nem de ganhar ali. E aí eu falei assim, nossa, eu achei que meu irmão jogou uma vez, ganhou e veio embora. E aí meu pai falou, não. Então os jogos é uma coisa antiga, onde as pessoas apostam a casa, apostam o que tem, dão tudo o que tem. Às vezes perdem muitas coisas, buscando acrescentar, buscando ganhar mais dinheiro. Sendo que o Evangelho, ele aponta para nós para uma simplicidade e uma humildade. Muito mais fácil quando a gente aceita uma vida humilde que o Evangelho tem para nós. O trabalho. Às vezes você vai trabalhar arduamente, vai administrar o que você ganha e não vai ser milionário. Às vezes você não vai ser rico, às vezes não é isso que o Senhor tem para você. Mas já parou para parar um pouco e agradecer a Deus, aquele pouco ali que para você é pouco, mas ele rende muito com Deus, que Deus te sustenta, que Deus te veste, que Deus te dá o que comer. Será que já passou assim na sua cabeça que valorizar aquele pouco que o Senhor tem te colocado diante de você é o suficiente para você viver, do que você investir dinheiro em apostas que não vão dar em nada, que vão levar o seu dinheiro, que vai deixar você cada dia com ego murcho. O ego não se cansa. Ele é a nossa consciência gritando. O ego, ele precisa de elogio, ele precisa de reconhecimento, e se você elogiou, reconheceu uma vez, sempre ele quer. Ele não para, ele quer sempre mais. E é aí que ele dá raiz à vaidade. E às vezes nós paramos assim e falamos, não, mas eu não aposto, eu não faço isso. Mas, amados, aonde o Senhor está chamando a sua atenção hoje para um pecado? Um pecado que não precisa ser digital, mas ele é pecado. E o Espírito Santo está sempre nos convencendo desse pecado.
sempre te mandando abandoná-lo, deixá-lo. Aí você fala assim, mas hoje eu vou vencer esse pecado. Hoje eu não vou fazer isso. Eu estou conversando diretamente com Deus, Deus, isso aqui hoje eu não vou fazer. Mas aí quando é amanhã, você faz. Quando é amanhã, você cai de novo no mesmo pecado. E Paulo traz uma realidade para nós, falando assim, olha, você depende de Cristo para que você possa vencer este pecado. É a nossa dependência em Cristo que nos faz vencer o pecado. Vamos ler um pouquinho aqui a palavra de Deus, depois a gente volta mais um pouquinho para essa realidade. Vamos lá em Romanos 7. Vou ler do 7 ao 25. Portanto, que dizemos? A lei é pecado? Paulo responde, de forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçais. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque aonde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa, boa, mas o pecado nos faz olhar para ela como se ela fosse ruim, porque ela revela em nós o nosso pecado. E o que é a cobiça? A cobiça é a ganância, é o desespero que você luta para ter. Tiago, no primeiro capítulo do livro, da carta dele, ele fala assim, olha, primeiro você gera a cobiça, aí você alimenta ela, aí nasce o pecado. Então, tudo vem enraizado deste pecado no qual nós alimentamos. No 13, ele diz assim, olha, portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim. De forma alguma, mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Apóstolo Paulo não está se justificando por estar pecando. Ao contrário, ele está assumindo a responsabilidade de que o pecado que habita dentro dele, dentro de mim, dentro de você, muitas vezes nos leva a cometer aquele pecado no qual você diz insistentemente que você não vai praticá-lo. Tá bom, eu entendi que eu já perdi mais dinheiro do que eu estou querendo ganhar. Não vou jogar mais. E você promete para você mesmo. Ou você fala assim, olha, essas postagens minhas não são agradáveis. Amados, precisamos analisar o que estamos postando na internet. O que você posta é para que você possa ser elogiado, exaltado? Qual o motivo das suas postagens?
Amados, eu não estou criticando, eu só estou pedindo para você avaliar as pessoas, porque é difícil a gente falar sobre isso. Não é uma coisa muito fácil, não, que você chega e fala e a pessoa, de que ela está falando? Mas, às vezes, a pessoa vai para a academia e ela faz questão de postar que ela está na academia ali, a roupa que ela está. Mostrar a sua roupa, mostrar o seu corpo. Qual é a sua verdadeira intenção ali? Você é cristão? O seu corpo não é para o seu cônjuge? Então, qual que é a verdadeira intenção sua de pegar e postar uma foto ali? E receber, às vezes, elogios, convites. Elogios e convites de que você também não vai poder aceitar, porque muitas das vezes são pessoas casadas. Pessoas casadas que mostram o corpo ali, oferecem-se ali. E quantas mais curtidas ela tem, mais ela acha que está legal, que está bom. Mas a Bíblia não diz isso, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o corpo, tanto do homem quanto da mulher, é para o casamento. Então eu preciso avaliar como que estão as minhas postagens. Às vezes a pessoa ela é cristã, ela posta uma coisa, uma frase, e ela coloca uma música que sinceramente, você olha e fala assim, olha, essa pessoa, claro que ela não é cristã. Tá, mas ela senta do meu lado no culto. E ela posta umas músicas que não dá nem para ouvir, de tanta imoralidade sexual, de tanta indecência. E aí você procura likes, você procura elogios ali, uma ostentação de uma coisa que é vaidade, que é pecado, que o Senhor condena. E a sua promessa de que tu vai fazer mais não é assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é clamar ao Senhor, para que o Senhor gere em você uma coisa chamada arrependimento. Amados, é verdadeiramente a gente falar sobre esses pecados, citar cada um deles, mostrar na Bíblia cada um deles, trazer referência bíblica de cada um deles, é a parte muito fácil. Mas verdadeiramente o meu clamor essa noite não é esse. Porque só vai ser mais um culto, mais uma semana, e nada vai mudar. Verdadeiramente, meu clamor essa noite é para que o Espírito Santo esteja te esmagando por dentro, te comprimindo, te apertando, trazendo uma realidade de pecado, trazendo uma consciência de pecado, na qual você vai reconhecer tanto o seu estado de pecador, que você vai fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele fala, miserável homem que eu sou. Ele reconhece quem ele é diante da santidade de Deus. Ele reconhece quem ele é diante do Deus Altíssimo, que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para aplacar a ira de Deus, porque nós somos pecadores e falhos. Erramos o tempo todo. Então, que o Senhor hoje venha nos constranger. Que essa noite seja uma noite onde você rasga o seu coração diante do Senhor e fala, Senhor, eu não quero mais ficar repetindo isso. Senhor, traz para a minha vida uma cura, uma libertação. Senhor, me salva desse pecado, porque eu me tornei escravo dele. O pecado, ele traz uma anestesia. Uma anestesia. E aí você acha que tudo pode. Amados, são muitas informações chegando até a nós. Muita coisa sendo falada. E aí você escuta um pode, você escuta o outro não pode, você ouve outro é isso, outro é aquilo. Amados, é a palavra de Deus, ela é a nossa verdade. É nela que nós baseamos a nossa vida. É nela que nós buscamos.
É nela que nós buscamos, para que o Senhor Jesus derrama sobre nós essa cura desse pecado que está dentro de nós e está sempre ali. E às vezes é assim, a pessoa posta uma coisa no qual é a opinião dela. É a opinião dela. E aí, ela posta lá. E ela fala o quê? É isso mesmo. Essa é a verdade. Eu estou defendendo a minha convicção. E é por isso que eu quero linkar Romanos lá em Coríntios. Vou terminar de ler o texto e nós vamos passar lá para Coríntios, para a gente entender um pouquinho sobre essa vaidade nas postagens, no qual você joga lá e fala assim, estou com a minha consciência limpa. Então, vamos terminar aqui, olha. No 17. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim um pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é na minha carne. Não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente no meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu consigo praticar. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? E a resposta é para a nossa vida essa noite. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos liberta desse pecado. Ele trabalha na nossa vida. É Ele que nos limpa e nos põe de pé. É Ele. Vamos lá em 1 Coríntios agora. 4. A razão no qual eu fui para 1 Coríntios é porque, quando você começa a estudar essa carta, você percebe uma igreja vaidosa, uma igreja narcisista, uma igreja que falava assim, que isso? Nós somos ricos, espiritualmente, todos os dons, nós não passamos necessidade de nada, nós somos, top de linha. Quanto a Paulo, para os coríntios, ele era julgado. O ministério dele não tinha valor algum. Então, quando Paulo chega aqui, ele traz uma realidade para nós do confronto, aonde ele chega nesta igreja tão vaidosa, tão cheia de si, e ele ensina um novo caminho. Ele ensina o caminho da humildade, de olhar para Cristo. Estava havendo aqui, nesse capítulo aqui, capítulo 3, capítulo 4, todos nós já ouvimos falar sobre isso, já foi colocado aqui também, já foi exposto aqui para a igreja. Havia uma briga dentro da igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Essa vaidade gritante ali na igreja. Mas é bom, sim, a gente olhar para isso, para a responsabilidade dos pastores ali. Mas eu gostaria que a gente olhasse para o texto como uma responsabilidade de todos nós. Hoje o corpo pastoral está presente, todo presente. Pastor Fabrício, pastora Marilene, pastora Dilma, pastor Robson, pastor Glaico, eu estou aqui.
entre nós não pode haver nenhuma vaidade de que eu prego melhor, eu ensino melhor, eu faço melhor. Amados, nós não estamos aqui para isso. O pastor Glaico deixa bem claro que não existe disputa de púlpito, de pregação. Não existe isso. Nós estamos aqui para servir vocês, aconselhar vocês, acudir vocês na necessidade que vocês precisam. Aquelas pessoas que às vezes conseguem chegar a mim com mais facilidade, elas jamais podem ter preferência mesmo por mim. Isso é pecado mesmo. Isso é vaidade. O fato de, às vezes, você andar mais com um ou com o outro, não pode gerar em você a repúdia do outro, ou dizer que o outro é inferior. Isso é pecado. Todos nós estamos aqui para fazer o que o versículo 1 e o versículo 2 de 1 Coríntios 4 está dizendo. Vamos ler. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos. Nós somos servos de Cristo. Servimos a Cristo e por isso servimos vocês. Encarregados dos mistérios de Deus, há uma série de mensagens para confrontar o nosso pecado. E isso é muito bom. Dói, é difícil de ouvir, mas enquanto a igreja avança, trazendo para nós conscientização do nosso pecado, nós vamos crescendo diante de Deus. O dia que começar a massagear o nosso ego, massagear o nosso pecado, aí estaremos perdidos. O versículo 2 diz assim, olha, além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Nenhum de nós busca riqueza no ministério. Nenhum de nós busca sucesso no ministério. Nem aplausos. Nem enchimento da vaidade, do ego. Mas o que buscamos fielmente é servir ao Senhor. É isso que nós vivemos. Paulo chega ali e fala sobre isso, fala assim, olha, eu, Paulo, ele, Apolo, Pedro, é para isso que nós somos chamados. É claro que hoje tem uma promoção grande, né? Nós sabemos disso. Por isso que nós estamos falando dessa era digital. Que você encontra pastores ali que ele realmente está em busca de campanhas que vão privilegiá-lo quanto à renda. O Diego, semana passada, falou que faz uma campanha ali, manda você trazer R$50, você vai trazer. E temos isso o tempo todo. E ali eles se promovem nisso. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Não fomos para isso que nós fomos chamados. No versículo 3, Paulo fala assim, olha, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo. Ele era julgado pela igreja de Coríntios, rejeitado. Ou seja, olhavam para ele e falavam assim, você que apanha, você que não tem nem onde dormir, você que tem que trabalhar para pagar suas contas, você que não tem carro, quem é você, Paulo? Bons somos nós. Nós que temos casas luxuosas, carros luxuosos, conta bancária gorda. Então, Paulo chega para eles falando assim, olha, nada disso não foi para isso que nós fomos chamados. E ele falou assim, olha, sabe por quê que eu não me importo com o que vocês estão falando? É porque Paulo traz para nós uma consciência de quê? De que nem é a autoestima e nem é a baixa autoestima que vai te fazer cristão.
Mas o novo caminho que ele está nos ensinando aqui é o autoesquecimento, a renúncia dessas coisas. Ele não está olhando para essas coisas que, às vezes, nós colocamos lá em cima ou colocamos lá embaixo. Na verdade, ele está falando que não é menos de você ou mais de você. Ele está falando que você deve olhar menos para as suas coisas. Esquece essas coisas. Nos ensinando um caminho que é o de Jesus Cristo. Eu acredito que quanto menos a gente olha para isso, mais inflamamos o nosso ego, mais o alimentamos. Quanto mais ficamos nessa história de que hoje eu estou bem, a autoestima está lá em cima, ela está lá embaixo, eu penso em tirar minha vida, porque as coisas estão... Amados, olha para a palavra do Senhor. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele deu a vida por nós. É miserável mesmo o homem que eu sou, mas quem vai me tirar disso é o próprio Senhor. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele vive, Ele reina sim. Como o pastor acabou de falar, e Ele está voltando mesmo. Acreditamos nisso e esperamos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos olhar para uma vida mais santa. Paulo não promove o autoconhecimento. Ele não promove nada disso. O que Paulo está falando é: venha para uma vida mais simples, venha para uma vida mais humilde, venha para o Evangelho. O mundo não, o mundo te promove. O mundo, quanto mais você tem que adquirir. O mundo, quanto melhor você é, mais você tem que melhorar. Mas o Evangelho nos confronta a ter uma vida simples, honesta, diante do nosso Senhor. Não estou condenando a riqueza de forma alguma, amados. Eu só estou te falando que ela não é a sua prioridade. Ela não é o que deve alimentar o seu coração. O seu coração hoje deve estar batendo, não é pelo boleto que você tem que pagar amanhã, não é pelas contas que você tem que resolver, não é isso ou aquilo que você tem que fazer, mas o seu coração hoje deveria estar batendo da seguinte forma: amanhã eu quero levantar às 5 para orar com o meu Senhor, para ler a Tua palavra, para meditar nela, para alcançar a necessidade de um irmão. Eu não falei que nós estamos aqui não é para servir vocês? Talvez um aconselhamento. Talvez uma ajuda financeira. Talvez um auxílio em alguma coisa. Aquele irmão que às vezes você não vê mais sentado do seu lado aí. Esse irmão está faltando, tem 2, 3 cultos. O que está acontecendo com ele? Será que ele está enfermo? Será que ele está desanimado? Em que eu posso ajudá-lo? Numa ligação, numa mensagem? Perguntar o que está acontecendo? E você pode, às vezes, assim, ficar pasmo. Porque verdadeiramente ele pode estar passando necessidade. Ou simplesmente está com preguiça de vir ao culto. Se ele está assim, ele precisa da sua ajuda urgente. Ele não tem ânimo, ele não tem disposição para vir ao culto, ele precisa da nossa ajuda urgente. Estender a mão, fazer uma visita. É isso que a palavra de Deus espera de nós. No versículo 4, Paulo fala assim, olha: porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui, amados? É o seguinte: todo mundo, acho que é um exemplo bom, porque todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, Adolf Hitler. Todo mundo. Todo mundo sabe que ele perseguia os judeus, matava, não é? Adolf, alguém já leu a biografia dele? Lê a biografia dele, que você vai ver que ele não tem consciência. Ele dormia com a consciência limpa, tranquilo. Matava, incinerava, prendia, perseguia. Tinha seguidores, muitos, e consciência nenhuma. Então, quando Paulo fala que apesar que a consciência dele
não estava ocupando de nada, ele fala assim, não coloque a sua esperança na sua consciência, porque ela pode estar te enganando. Enquanto você está achando que o que você está falando, fazendo, planejando, está tudo bem porque está trazendo paz para você, Paulo está falando assim, olha, avalie as intenções do seu coração. Julgue a motivação do seu coração. Se eu estou com uma roupa que mostra o meu corpo numa academia, eu tiro foto e posto, qual que é a motivação do meu coração? Incentivar os irmãos a irem para a academia, malhar para adquirir saúde? Qual que é a intenção do meu coração? Quando eu curto a foto de alguém, aonde a foto dela é sensual. Qual que é a motivação do meu coração quando eu estou ali olhando rios e rios só de gente nua? Ou quase nua? O que eu estou alimentando ali? Qual que é a motivação do meu coração? Quando eu busco satisfazer o meu ego no prazer de ver aquilo que é lindo na internet, ou de postar. Qual que é a intenção do seu coração de postar que da academia você foi para casa, quando chegou em casa você lanchou, depois você foi para outro lugar, depois você foi para outro lugar, e depois você foi para outro? O que você está acrescentando na vida de alguém, ou na sua vida? Então, Paulo fala assim, olha, esquece esse aí negócio de consciência, apesar que a minha está limpa, mas Jesus vai julgar. Eclesiastes, o último capítulo, o penúltimo e último versículo, está escrito assim. Sabe o que vale no final das coisas? O temor do Senhor. E sabe o que mais? Que quando o Senhor voltar, Ele vai julgar, seja bom, seja ruim, o que falamos, o que fizemos. Então, quando eu olho para esse tanto de coisas aqui que nós estamos ouvindo hoje, eu percebo que há uma caminhada onde nós deixamos o temor do Senhor lá atrás. Salmo 25, versículo 14, fala assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade com o Senhor, ela só vem se você temer a Deus. E o que é temer a Deus? É reverenciá-lo, é obedecê-lo, é respeitar a sua lei que é boa, que é justa e que é santa. Mas será que quando vamos olhar as coisas que a internet está nos mostrando, porque o logaritmo não mente, não, irmãos. Né, Diego? Logaritmo mente? Ele sempre joga para você o que você está acostumado a ver, não é? Então, você está aparecendo muita propaganda do Tigrinho, se está aparecendo muita proposta de aposta, significa o que será? Eu não sei, porque eu não posto no mesmo, não sei. Amados, a internet, ela não aceita covardia. Não aceita. Ela deixa tudo que você mexe ali, fica sua marca lá, fica sua digital. Sua digital fica ali na internet. E o mais interessante é que se falamos de digital, falamos de identidade. Então, tudo aquilo que você acessa, tudo aquilo que você curte, tudo aquilo que você vê, está sendo marcado só para eu ver? Deus está vendo. E é aí que constrange a gente. É saber que eu posso fazer tudo no escondido, mas os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, olhando o meu dedo, os meus olhos, os meus passos, as minhas intenções. Então, essa consciência, eu acho que ela é um soco no estômago, para você avaliar o que você fala, o que você resolve falar, que estou na paz, estou com paz. Eu estou fazendo isso aqui, mas a paz está enganosa. A paz está enganosa. Paulo fala, olha,
no tempo certo, Jesus vai voltar e Ele vai averiguar isso. Amados, eu não estou aqui para julgar vocês, como eu disse no início. Às vezes a gente vai falando e a pessoa vai pensando assim, por que ela está falando isso para mim? Por que está jogando isso em mim? Por que ela está falando isso na minha cara? Amados, eu não estou fazendo isso, não. Eu só estou falando tudo aquilo que eu busquei na palavra do Senhor, tudo aquilo que o Espírito Santo vai te conduzindo e vai te mostrando. Para falar a verdade, eu acho muito mais difícil você chegar ali e explicando em Romanos 7, em Coríntios, muito mais fácil você buscar outros meios. Talvez citar o pecado, citar ali o versículo, né? Fica mais fácil para você entender. Mas aqui há um esmagamento para nós. Há um esmagamento do nosso ego. Se o título é a promoção do ego, nós devemos sair daqui dessa noite com um ego esmagado, humilde, centralizado na vontade de Deus, olhando para a cruz e não alimentando mais. Então, não é um julgamento porque no qual todos nós vamos prestar contas. A intenção do nosso coração, ela vai ser pesada, ela vai ser averiguada, ela vai ser colocada diante de nós. Nós vamos prestar contas. Paulo fala isso, que na volta do Senhor nós vamos prestar contas. E é por isso que para ele, olha, não tem problema se vocês estão me julgando, se vocês não aceitam o meu ministério, se vocês estão indo contra mim. Eu estou com a minha consciência limpa e no tempo certo, quando Jesus voltar, isso será julgado. Porque eu estou pregando a verdade, eu estou pregando para que vocês sejam humildes, sem vaidade. Para que vocês avaliem o que vocês estão falando uns dos outros. O que vocês estão fazendo uns aos outros. Eu estou aqui para mostrar para você que nós não somos nada a não ser servos fiéis do Deus Altíssimo para trazer a verdade para vocês. E é uma verdade que liberta, uma verdade que conduz à vida eterna. Mas muitos ali não pensavam assim. No versículo 5 ele fala assim, olha, assim nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trairá à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua... O que está escrito, gente? A sua parte. A minha fala recompensa, que é parte. Mas essa recompensa acho que pesa mais. No 6, irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenha ser recebido? E se recebestes, então, qual o motivo do teu orgulho? Como se não o tivesse ganho. Ou seja, vanglória zero. Tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus que te deu. Não há conquista alguma nem mérito seu. Tudo vem do nosso Deus. E para fechar, para que nós possamos essa noite orar ao Senhor, clamando a Ele, para que nos perdoe e nos conduza a uma vida santa, porque é para isso que o Evangelho nos chama. O Evangelho nos chama a ter uma vida santa, obediente a Deus. Eu vou deixar uma tarefa para que você estude minuciosamente, 1 Coríntios aqui 4, minucioso. Leia o que ele fala mais embaixo. Estuda Romanos na profundidade do que ele ensina. Estude as Escrituras na profundidade que ela ensina. A gente não estuda a palavra porque ela é fácil. Nós estudamos porque nós tememos ao Senhor e queremos intimidade com Ele. E nós obtemos isso através da palavra. Que o nosso ego hoje seja esmagado
destruído, aniquilado. Não o alimente, porque ele só vai te destruir. Vamos ficar sobre os nossos pés e vamos orar?